Bom dia, galera do YouTube. Vem aí mais um recado de Deus para o meu e para o seu coração. A palavra de Deus diz, no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 13, que diz: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Né? São palavras ditas pelo próprio Deus ao profeta Isaías, né? E em poucos minutos, eu não vou me estender muito nessa palavra, eu quero pregar uma mensagem diferente das mensagens que eu tenho pregado, né? A maioria das mensagens que eu tenho pregado aqui são mensagens, né, de repreensão. Não é exortação não, viu? Exortação é outra coisa. Exortação não é mensagem de bronca, de cajado, viu? Exortação são tipos de mensagens de encorajamento. Isso é exortação. Isso é exortar, é encorajar. As mensagens que são pregadas baseadas em cajados se chama repreensão, viu? Eu quero ensinar isso para o corpo de Cristo. Experiências que o próprio Deus me ensinou. Tá bom? Mas voltando à palavra. O profeta Isaías, ele passou um tempo do ministério dele desanimado. E aí o próprio Deus, né, ele, através do Espírito Santo, apesar do Espírito Santo não ter ainda se manifestado no Antigo Testamento, só em algumas pessoas, ele ordenou ao profeta Isaías que escrevesse: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. No livro de Josué, no capítulo 1, você vai encontrar lá Josué totalmente desanimado. Ele já tinha sido ungido sucessor de Moisés. O próprio, isso está em Deuteronômio, né, nos últimos capítulos. Eu não lembro exatamente qual é o capítulo. Mas você vai encontrar Moisés desanimado. E você vai encontrar lá Moisés ungindo Josué. E no capítulo 1 de Josué, o Senhor, ele encoraja Josué para o ministério, né? E já teve épocas na minha vida, irmãos, no meu ministério, que eu andei desanimado. Eu sou o tipo de pessoa, amados, que eu gosto de trabalhar na seara do Senhor. E no momento que eu estou passando hoje, no meu ministério, o meu coração arde em trabalhar na seara do Senhor. Eu não gosto de ficar no banco, pessoal. Tudo bem, tem que ser ouvinte da palavra. Só que também tem que ser praticante, né? Só que houve um tempo no meu ministério, entre os anos de 98, mais precisamente na metade do ano de 1998, até metade do ano 2000, eu vivi desanimado. Por uma situação que estava acontecendo na igreja, e que o meu pai, que na época ele era o pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Brasil, estava acobertando o erro que os obreiros da igreja dele estavam cometendo. Do que resultou a traição
Esses obreiros que estavam em pecado, eles conseguiram fazer uma rebelião contra o meu pai no ano 2000. E eu estava desanimado nesta época. Eu estava sem forças para servir ao Senhor. Eu só ia aos domingos para o meu pai não ficar me azucrinando a minha cabeça. E nesse tempo, eu fiquei, olha só, irmãos, eu tive a capacidade de fazer isso. Eu fiquei, desde julho de 98, eu fiquei o ano de 1999 inteiro, e eu fiquei também o ano de 2000 até o mês de julho sem participar da Santa Ceia do Senhor. A ceia era ministrada e eu não tocava nem no pão e nem no cálice. Cheguei a ficar deprimido. Cheguei nesse tempo. Eu não tinha ânimo nenhum de ir na igreja. Eu era um crente totalmente desanimado. E eu via as coisas erradas acontecendo dentro da igreja. Ministro de louvor dando bronca no povo, como se ele fosse o pastor da igreja. Uma equipe de louvor desorganizada, não ensaiava, cantava de qualquer maneira para Deus. E o meu pai acobertando, não repreendendo. Eu via todas essas coisas e eu ficava triste. Eu tinha mais prazer em assistir televisão na minha casa do que ir na igreja. Mas um dia, quando aconteceu a traição, lá, que os obreiros da igreja do meu pai traíram o meu pai, eu vi o meu pai chorando de desgosto. E eu me compadeci. Eu me compadeci do meu pai. E aí o Senhor, através do Espírito Santo, tocou no meu coração. E ele disse o seguinte: está na hora de você ajudar o seu pai. De verdade. Está na hora de você ficar do lado dele. Porque ele vai precisar de você, meu filho. E ele disse: não temas, querido, que eu estou contigo. Ajuda o meu pai. Ajuda o teu pai na seara. Não saia da igreja. Fica lá. Porque eu vou te usar. Eu vou te capacitar para a obra. E eu fiquei com meu pai até 2002. Depois, fui para a igreja do Evangelho Quadrangular com o pastor Vanderlei. Fiquei lá 11 meses. Mas sem trabalhar na seara do Senhor. Também comecei a ver coisas erradas lá. E me desanimei. Ia somente aos domingos, só para marcar a presença, só para dizer que eu sou membro de lá. Mas aí a minha mãe faleceu. E aí eu fiquei mais de 3 meses sem ir na igreja. Porque eu não conformava. Eu questionava para Deus: Deus, a minha mãe era tua serva. A minha mãe, tudo bem. Ela se afastou dos caminhos do Senhor, tudo. Mas ela era levita da tua casa.
ela ministrava louvor, ela dirigia cânticos. Por que o Senhor permitiu que ela partisse? E aí o Senhor me respondeu, porque a hora dela chegou. Meu filho, se ela continuasse viva, ela seria obrigada a fazer o exame de hemodiálise e ela ia resistir do mesmo jeito. Então eu resolvi recolher ela antes que ela sofra mais do que ela tem sofrido. Quanto a você, meu querido, se anima, levanta a cabeça. E sabe o que Deus fez? Ele enviou o pastor Paulo Cupertino, que hoje ele está na glória. Ele não está mais vivo, ele faleceu. Mas naquela época ele era o pastor da igreja do Evangelho Quadrangular de Vila Mazei. E o Senhor me fez lembrar do desejo ardentemente que eu tinha de congregar na igreja do Evangelho Quadrangular de Vila Mazei, e nunca tive a oportunidade de congregar lá. E eu congreguei. E aí o pastor Paulo Cupertino, ele foi usado por Deus, não somente para me dar a cesta básica, mas para me fazer o convite. Primeiro ele me perguntou: meu filho, você está na igreja? E eu disse: não, pastor, eu estou sem forças. Eu ainda estou abalado com a morte da minha mãe. Eu ainda não consigo entender o porquê que Deus a recolheu. Eu estou triste. Mas ao mesmo tempo, já que o Senhor está aqui, eu vou te revelar uma coisa, um segredo. Aí o pastor falou: revela, meu filho. Desabafa, abre o seu coração, meu filho. E eu disse: pastor, eu tenho vontade de congregar na Vila Mazei, lá na Vila Mazei. Mas aí o pastor, ele disse: nós temos culto de sábado, parece lá no culto de homens de sábado. E aí eu disse pro pastor: pastor, eu vou te dar a resposta se eu vou congregar lá ou não, se eu for no culto do sábado. Se eu não for no culto do sábado, é porque a resposta é não, pastor. Mas quando chegou o dia do sábado, dia do culto, eu me animei e fui. E eu congreguei lá por exatos 4 anos. Depois eu fui para a igreja do Evangelho Quadrangular com o pastor Valdir Ambrósio, fiquei 6 anos. Depois eu fui para o Ministério Mais, lá no meu irmão, que é bispo, líder lá da igreja. Fiquei de 6 a 7 anos. Aí eu congreguei depois na igreja na comunidade apostólica Deus Pelejará por Vós, da apóstola Maria Rocha. Depois eu congreguei na comunidade Pentecostal Jesus Salva, do pastor Mauro. E agora estou na igreja cristã por amor do pastor Jonatas, para a honra e glória do Senhor. Por que eu contei esse testemunho, galera do YouTube? Para te dizer, se por acaso você está triste, desanimado, ou você está decepcionado por alguma coisa que aconteceu na tua igreja que você está congregando, ou com o pastor da tua igreja, ou com algum obreiro, algum presbítero, ou algum diácono, ou algum líder de departamento, líder espiritual, o Senhor te fala nesta manhã: não temas, eu sou o Senhor teu Deus na tua vida, e te tomo pela tua mão direita. Não temas, que eu te ajudarei. Entrega o teu caminho a mim que eu estou falando, a Deus.
Confia em mim, e o mais eu farei na tua vida. Essa palavra que Deus quis que eu falasse ao seu coração. Não temas, meu querido. Não temas os gigantes. Não temas as tempestades, os vendavais. Eu não estou aqui para julgar a tua vida. Muito pelo contrário. Eu estou aqui para abençoar a tua vida. Só que se anima. Levanta. Não desista. Não desista do chamado que Deus proporcionou para ti. Você é importante para o reino de Deus. Ainda que você não se valoriza, você tem valor para Ele. E eu quero te dizer que Ele te ama incondicionalmente. E Ele enviou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para sacrificar a sua própria vida por você, querido. Então se anima. Levanta a tua cabeça. Derrota não é coisa de cristão. Mas rosto levantado, querido, é sinal de vitória. Amém? Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal. Vai aparecer a palavra escrito. E do lado do escrito, o sininho. Clica nesse sininho que você terá esse vídeo. Amém? Deus abençoe a tua vida com toda sorte de bênçãos. Não tema, o Senhor é contigo por onde quer que andares.